Boa noite. Hoje, quinta-feira, 19h30, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a origem do universo na sua criação, natureza, mecanismo, tudo isso na ótica espiritual. Vamos estudar hoje o plexo braquial, dando sequência ao nosso estudo dos plexos. Então, diz o seguinte: no plexo braquial manifestam-se as energias do prana recebidas do chakra coronário e captadas por si mesma da natureza como vitalidade e força. Ele é o centro distribuidor das energias que constitui o ar e alimenta e equilibra todo o organismo humano através da respiração. Corresponde ao Loka Prana ou Yana Loka. É alimentado pela energia vital. Tem na sua constituição todas as formas do aparelho respiratório contidas no éter prana. Controla os órgãos da respiração, da fala e as atividades do timo, da tireoide e paratireoide. Relaciona-se com o plexo lombar ou cervical. É um centro de força muito desenvolvido nos grandes cantores e oradores. Ele emite suas energias para a manutenção e funcionamento do coração, pulmões, órgãos respiratórios e do tórax. É ele que distribui para o organismo as energias contidas no ar. É considerado como passional. Nele se manifestam as vibrações de moderação, equilíbrio, comedimento, controle dos apetites, das paixões, dos desejos que estão fora da necessidade real, dos vícios no pensar, no falar, no agir, etc. A maledicência e a calúnia desequilibram o centro de força laríngeo, cujos impulsos levam o homem a agir desta maneira. Bom, nós vamos estudar o plexo braquial e também o cardíaco, porque eles têm uma estreita ligação. Né? Talvez não esteja anunciado aqui, mas em outras oportunidades nós vamos ver que, né, na evolução ele se liga ao plexo braquial. Né? Tem uma estreita ligação. Então, a gente está se referindo a ele, vamos estudar quem é o plexo braquial, né? Como se manifesta, tudo isso. Né? Então, aqui diz, né, que nele se manifestam as energias do prana. Né? São recebidas do chakra coronário. Né? Então, vamos ver aqui, que a gente já... Né? Então, é o plexo braquial, né, que é esse aqui da garganta. Né? É o prana. Então, ele tem uma estreita ligação, nós vamos ver, com o cardíaco. Né? Ele tem uma estreita ligação entre os dois. Mas vamos estudar ele. Então, ele é o centro, né? Algumas formas tiradas do loka do éter prana, tá certo? Então, a gente já viu como é o loka, né? Vamos ver de novo, para a gente ver esse rapazinho aí. Né? Pois é. Então, esse loka aqui, ó, o prana, quando chegou lá no plano astral, lembra que eles foram se expandindo, se expandindo, se expandindo e chegaram até o plano astral, todos eles, tá? Inclusive a cinética e a cósmica aqui, tá? Então, o espírito chega onde? No plano astral, onde estão todos eles, e tira algumas, né, algumas formas que estão aqui nele, constituindo o plexo braquial. Então, o plexo braquial são formas, né, do prana para a constituição de um sistema respiratório que o espírito escolheu
para a forma humana nesse planeta, né? Existem várias formas, né? Cada espírito escolhe a forma humana que ele quer para um planeta onde ele está encarregado de criar essa humanidade. E os espíritos aqui optaram, né, por fazer a gente da forma que a gente é, tá certo? Então ele diz assim, né, são formas extraídas daqui. Então vamos ver, né? São formas extraídas, né, do prana recebidas pelo chakra coronário, né, e capturadas assim mesmo da natureza. Bom, a gente já viu, a gente vai ver, né? A gente não estudou o chakra coronário, mas ele está ligado, né, ao universo, né? Ele, e está ligado ao espírito. Então ele recebe energia do espírito, né? E também capta da natureza quando a gente vai dormir, tá? Ele capta da natureza o braquial, né, no caso, né? E como ele recebe essas energias como energia da vitalidade e força, que é, né, aspecto do prana, de onde o espírito retirou as formas. Veja bem, a gente já falou também que nessas formas do éter, né, de qualquer um éter desses cinco, estão contidos também os sentimentos de Deus em forma de energia. Lembram que a gente estudou isso? Então, no caso aqui, né, que essa a vitalidade e força são manifestações de Deus em forma de energia. Tá entendendo? Então, a gente viu lá no plano de energia, certo? Vamos ver de novo ele, os planos de energia, para a gente ver, né, qual a origem, né? A gente a origem. Não, Gilberto, não, cara. Oh, meu, eu tô aqui. Não, é aqui, né? É aqui. Então, a gente vai ver aqui no o 4, né? Eu sempre esqueço. É fogo. Aqui. Ah, é aqui, Gilberto. O outro é lá no 123. Então a gente vai ver aqui, ó. Pá, 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 pá. Bom, só tem essas quatro, né? Mas aqui vai mais, né? Vai até o absoluto. Não, até o absoluto não, até o Maparanirvana. Ou Kamaloka, né? Então, veja assim, eu vou aumentar aqui a origem das energias, né? Eu vou aumentar bem um pouquinho. Aqui. Hum, hum. A origem das energias. O éter. O éter em movimento cria energia. São essas energias de Deus que estão contidas no éter, que ele traz as formas de Deus e os sentimentos de Deus. O éter, ele traz as formas e os sentimentos para todo o universo, tá certo? Então, aqui nós estamos tratando do éter prana, né? Então, ele vai criar a energia, né, do éter prana, as energias nos vários aspectos, tá certo? Então, se a gente tivesse, a gente já estudou o Vayu aqui, a gente viu, né, o frontal. Então, as energias do Vayu, a gente estuda as energias que têm as atribuições no organismo humano. Cada uma tem as suas funções, tá certo? Se estudamos vamos estudar hoje o Prithvi, né? Estamos estudando o Prana, vamos estudar o Prithvi também, né? São o movimento do Prithvi cria essas energias, né, que vieram juntas com as formas que o espírito escolheu. As formas do sistema circulatório traz, né, criou as energias do sistema circulatório, tá? E sentimentos, sensações, prazeres, tudo, né, é emanado de Deus. Estão contidas nessas energias, ou seja, essas energias são, né, os sentimentos de Deus, não estão contidas, são. A vibração dela traz a sensação do sentimento, né, de Deus aqui para a terceira dimensão. Tá? Então, veja bem, a energia aqui, ela tem uma determinada velocidade,
as energias, né, uma determinada velocidade que transmite essas qualidades, né? Quando ela passa, nós vamos ver aqui eletricidade, calor, luz, não, porque a gente só está se interessado na energia. Então, quando ela passa para o segundo plano aqui, ela já é uma energia com a velocidade vibracional, né? Uma vibração maior do que essa energia que está aqui, tá certo? Quando ela vibra mais e chega aqui com uma velocidade maior do que essa daqui, e também desce. E vai aumentando a velocidade da vibração, né? Vai aumentando a vibração. Esse aumento da vibração é o aperfeiçoamento dos sentimentos de Deus, que estão representados ali nessas energias. Percebe? Elas vão aumentando até que chega um ponto de absoluto. Então, esses sentimentos de Deus são absolutos se reintegra a Ele. Percebe assim? Tá certo? Então, vamos ver aqui. Eu botei esse troço aí, mas eu vou tirar ele, porque não tem nada que fica aí. Eu botei, né, o plexo lombar que a gente estudou na semana passada. Eu quero o braquial, que está aqui agora, embaixo. Então, retornando, para não errar mais, para não atrasar assim como a gente atrasou agora, né? Tá certo? Tudo isso é atraso, Gilberto. Ô Gilberto, você está fazendo o quê, Gilberto? Ave Maria dos pecados, socorro. Ave Maria, Gilberto. Aqui, tá certo? Então, nós estamos estudando para quê? Aí, veja bem, ele recebe essas energias, né? Do prana, se lembra? E nessas energias estão, o éter traz a forma do sistema respiratório, que é o braquial, né? Vamos ver nesse cidadão aqui. O homem é a eternidade, né? É o que é o 13. É aqui mesmo. É 13. Para cantar. 13. Né? Então, veja bem, ele traz todas as energias. Eu gosto de ficar mostrando as figurinhas para a gente ir associando bem. Tá? Aqui está bem grandinho. Né? Então, o que a gente está estudando? Ele aqui, né? Esse ether daqui, né? O movimento dele criou as energias. Então, quando o espírito escolheu as formas de um sistema respiratório para aqui, para constituir o organismo humano do planeta Terra, essas energias que vieram com essas formas, que elas vão trabalhar, né, de acordo, né, com a necessidade do sistema respiratório e auxiliando também em outros sistemas. Porque a gente disse que uma energia só não pode, né, trabalhar, ou se manifestar e realizar um trabalho. Ela sempre tem outras energias junto com ela para fazer isso. Tá certo? Então, veja bem, aí o que é que ele está dizendo? São distribuidores de energia que constituem o ar. Olha, o prana, ele constitui o ar, né? Esse é o oxigênio é o do prana, tá certo? Que ele alimenta e equilibra todo o organismo humano através da respiração. Está aqui, tá certo? Mas vamos ver uma coisa, a gente só tem a alimentação da respiração, né? Nós não temos a alimentação do espírito que está enviando a energia para a gente, não é assim? Criou, né? O espírito criou a gente e mantém a gente ligado a ele, e ele alimentando a gente com as energias, né? Então, tem a energia do espírito, temos a energia da natureza, que quando a gente dorme, o centro de força desliga do corpo e começa de transmissor de energia, ele passa a ser receptor de energia, captando a energia da natureza, até ser preenchido, né, como carregar uma bateria de carro. Né?
Então, é como uma bateria, ele fica carregado de energia e a gente consome essa energia durante o dia, né? De noite a gente vai dormir, ou a hora que a gente dormir, não precisa ser de noite, né? De tarde, de manhã. Que a gente vai dormir, desligou, e aí as energias vêm e alimentam o braquial. Então, vive assim. Então, a gente também tem, né, a alimentação, né? Que a gente se alimenta, verdura, legumes, frutas, carnes, essas coisas todas. Na verdade, então, nós temos todas essas, né, essas formas de energia para alimentar o nosso organismo, tá certo? Agora, eu vou deixar para falar mais adiante, né? Porque tem um detalhe interessante aqui do plexo braquial, né? Tá certo? Mas hoje eu não quero misturar as coisas. Então, ele corresponde ao loka prana, que a gente já viu, né? O prana é yana loka, uma palavra acho que é sânscrita. É alimentado pela energia vital, que é um aspecto do prana, tá certo? Um aspecto do prana, né? Aquele do prana. Tem na sua constituição todas as formas do aparelho respiratório que o espírito escolheu para a gente aqui, né? Contida no éter prana, que o espírito escolheu. E nessas formas que o espírito escolheu, ele trouxe sensações, os sentimentos de Deus correspondente, né, a essas formas. Os sentimentos que nós temos correspondem exclusivamente a essas formas, tá certo? Em outras formas, se o espírito criasse, por exemplo, um sistema de respiratório diferente desse, entendeu? As energias que essas formas que o espírito escolheu seriam diferentes das atuais, das que nós temos aqui. Cada forma tem a sua energia e seus aspectos. Estão entendendo? Então, vai dizer assim, então, Gilberto, a gente tem todos os sentimentos desse sistema respiratório aqui, tá? Tá certo? A gente vai ampliando isso, vai captando energia, né, de outras formas. Né? Então, o que é que ele faz, o braquial? Ele controla os órgãos da respiração. Ele controla a fala, as atividades do timo, né, plexo, da tireoide para a tireoide, prana, certo? Não é só o braquial, ele também atua, né, nessas atividades do timo, da tireoide para a tireoide. Relaciona-se com o plexo lombar, ou também, e tem também com o plexo, né, cardíaco, não é isso? É um centro de força, todos são centros de força, o plexo, muito desenvolvido nos grandes cantores e oradores, né? Porque eles usam muito o braquial, né? Para falar, para cantar, essas coisas todas. Também os oradores, né? Ele emite suas energias para a manutenção, né, e funcionamento do coração. Ah, Gilberto, tá aqui, bem que você falou que ele tem estreita ligação. Ah, e funcionando, né, funcionamento do coração, dos pulmões, né, que é a respiração, né, dos órgãos respiratórios do tórax. Aí tá, mas também do coração. Né? O coração bombeia o sangue e leva o oxigênio, que é prana. Né? Tem a ligação dele aí, tá certo? Para o órgão é considerado como passional, paixão, essas coisas estão nele aí. Né? Nele se manifesta, aí a gente vai ver agora o que, que se manifesta nele. Nele se manifestam as vibrações da moderação, que já são vibrações mais elevadas, do equilíbrio também, é ele quem deve fazer isso, do comedimento, né? Controla os apetites das paixões,
dos desejos que estão fora da necessidade real. E aí tem um detalhe, viu? Nós temos a necessidade real e a necessidade que não é real. Como assim, Gilberto? A necessidade real é o que o organismo, ou cada célula, no caso, precisa para seu equilíbrio, dentro das normas estabelecidas por Deus. Certo? E fora da necessidade, Gilberto, o que é? Os vícios. Né? Quando a gente tem qualquer vício, né? Aqui tem, né? Aqui é moderação tal. Aí as paixões são vícios, né? Vamos dizer aqui, pensar, esse que é o grande problema, né? O falar já é uma ação do pensar, o agir já é uma ação do pensar. Você não fala se não pensar antes, você não age se não pensar antes, tá certo? Então, todos os nossas vibrações, né, se alta vibração ou baixa vibração, depende exclusivamente de nós próprios, né, através do livre-arbítrio, né? A gente vê que temos, em cada aspecto, tem as vibrações mais baixas e as mais altas, dentro do aspecto, né? Uma gama de frequência, dentro do aspecto. Então, nós temos a liberdade de usar determinada energia em baixa vibração. E o que acontece é a causa, né? Quando a gente utiliza essa vibração baixa, cria a causa e a gente vai passar pelo efeito. Então, essa energia de baixa vibração volta para a gente, para nos alimentar. Está entendendo? É daí a causa das doenças. Né? Então, tudo é de acordo. Né? Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Né? Tudo isso, a punição que a gente acha que Deus faz, o castigo, as doenças, essas coisas todas, né? São frutos da nossa criação. Criamos através do nosso pensamento, da nossa intenção. Né? Que a intenção é a bússola, ela que escolhe a vibração baixa ou alta. Né? Fazer caridade, né? Depende da intenção. Né? Se a intenção é boa, a caridade é boa. Se a intenção não é boa, a caridade não é boa. Sendo a mesma coisa, tá certo? Você vai ajudar uma pessoa, né? Com que intenção? Essa ajuda. Se a intenção é boa, a ajuda vai ser boa. Mas se você está agindo, fazendo a mesma coisa com uma intenção ruim de prejudicar ou de humilhar ou de o que quer que seja, essa intenção é ruim, essa caridade é ruim. Assim é na oração, assim é no nosso pensar, que as nossas ações, a fala, né? A fala é um pensamento que a gente grafa, né? Que a gente escreve. Né? O pensamento é mudo, silencioso. Quando a gente canta, é o pensamento. Quando a gente fala, né, quando a gente escreve, que é grafado. Quando a gente fala, a audição a gente transforma em sons. Né? O pensamento é transformado em sons. Então, tudo é o pensamento. Né? E o que é que nós devemos fazer? Né? Vigiar, como Jesus disse, orar e vigiar. Vigiar os pensamentos que vos chegam. Tá certo? Então, tudo está em nós. Né? Todas essas manifestações de Deus, né? Ele nos deu a liberdade, né? Para a gente caminhar sozinho. Porque, veja bem, a gente vai estudar. Né? A gente já estudou o reino mineral, vamos estudar o reino vegetal e o reino animal. Esses reinos aí, eles são dirigidos pela natureza. Então, a natureza fornece para eles, né, o estritamente necessário para se manter em equilíbrio, tá certo? Mas quando o homem se mete lá, que começa a poluir o ambiente, os animais começam a ficar doentes, tá? Mas ele não é
A natureza não faz ele doente, ela faz ele equilibrado. O homem é que faz ele doente, poluindo o habitat dele. Assim é com o vegetal também, certo? Então, ele não tem a liberdade de agir, de escolher o que quer. Isso é dado pela lei da necessidade que atrai o estritamente necessário para ele se manter em equilíbrio. Né? Quando a gente adquire uma consciência já no reino animal, nominal, aí a gente chega a um ponto de já poder caminhar sozinho. Então a gente adquire a liberdade de caminhar sozinho sem, né, a orientação, né, e sem a atuação da natureza. Não mais temos a atuação da natureza. Aí agora a gente passa a criar, né, somos co-criadores, passamos a criar esse, a, o nosso destino. Né? O homem é uma realidade, o homem constrói o seu destino. Nós temos uma determinação de Deus que partimos dele e vamos voltar para ele. Isso é uma determinação. Não escapamos disso. Agora, nesse percurso de voltar para ele, a gente pode ir com linhas retas ou linhas tortas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Se a gente cria uma causa grosseira hoje, né, amanhã ela vai voltar para a gente. Se a gente cria uma causa, vou dizer assim, com baixa vibração, amanhã ela volta para nós com essa mesma vibração, certo? Então, se eu numa encarnação matei uma pessoa, vamos dizer, uma criança, 5 anos, quando eu criei, né, essa causa, usei essa energia, né, letal para a criança. Então, o que é que acontece? Em uma outra encarnação, ou nessa mesma, em uma outra encarnação, nessa não pode mais não. Em uma outra encarnação, eu venho, né, com essa energia inserida em mim. Ou seja, a quantidade de energia para me manter no corpo físico é que dá só para 5 anos, que é o tempo que a criança teve. Então, quando chegar nesse momento, como foi que eu tirei a vida da criança? A gente vai acontecer isso também com a gente. Agora, veja bem, Jesus disse: quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Você criou a causa, você vai passar pelo efeito. Agora, veja bem, se o crime foi com uma faca, não quer dizer que ele venha ser morto com uma faca. Ele vai ser morto com uma arma que coloque nele a mesma sensação da faca. Porque o que ficou foi a sensação, não é a arma do crime não foi a arma que matou a pessoa, foi a intenção. Né? A matéria não tem culpa nenhuma. Né? Então, aí vem, Jesus disse com o ferro, porque naquele tempo ele não podia explicar de uma forma maior. Tá certo? Vamos supor assim, veja bem, aí você me diz assim, o Gilberto, e esse cidadão tem que passar pelo efeito dessa criança, essa criança que ele fez desencarnar, que vai cobrar dele isso? Eu digo, não. Porque se fosse assim, era uma bola de neve. Né? Formar um círculo. Matou, morreu, aí criou a causa, vai agora passar por outro efeito, vai criar outra. Então vamos assim, ele pode não, a criança que desencarnou, a alma, pode não participar disso, ela pode ter perdoado ele, mas ele vai passar pelo efeito. Mesmo a criança a alma que ele fez desencarnar, perdoando ele, mas ele passa pelo efeito. Se não perdoar, quando ele desencarnar, é um obsessor que ele arrumou. Entendeu? Ou, nessa encarnação mesmo, ele já nasce como a criança que ele
fez desencarnar, aí, se ainda não tem um certo esclarecimento, ela já cola nele. Ele já nasce obsedado aí, colado, ela colada nele. Aí, pô, mas uma criança, Gilberto, o corpo, né? Mas a alma que está ali, não. Né? A alma que foi quem tirou isso. Tá certo? Aí Jesus disse: Vinde a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Aí, é criança? Não. São almas puras. Pode ser um velhinho de 80 anos, a alma é pura, é criança. O coração é de criança. Não quer dizer a duração do corpo físico, né? A idade cronológica. Não quer dizer isso. Está entendendo assim? Então, aí, ele, vamos dizer assim, ele vem, né? Mas ele vai desencarnar com 5 anos. Então, acontece um desastre onde um ferro fura ele mortalmente, ou né, desprende algum metal de algum lugar e atinge ele, enfim. Né? Não importa que tipo de arma foi, o que importa é a sensação ele deve receber, né? Ter essa sensação igual a criança teve quando ele fez desencarnar. É a sensação, não importa a arma. Né? Então, nele se manifestam as vibrações de moderação, equilíbrio, comedimento, controle dos apetites, porque o vício é a gula, né? A gente pensa que a gula é a comida, muita comida, mas não é não. Né? É a exacerbação das energias que constam, né, no plexo braquial, as energias da energia do prana, as energias do éter prana, tá certo? Estão compreendendo? Né? Então, ele diz assim, as vibrações de moderação, quer dizer, né, a vibração moderada, a vibração média, né? Equilíbrio está, né, quando as duas partes, né, estão satisfeitas, vamos dizer, a compressão e a epulsão, aí entra em equilíbrio e a lei de liberdade começa a atuar. Né? Aí com equilíbrio, você tem uma liberdade relativa. Né? Isso é comedido, né? Conta até 1000. Né? Controle dos apetites, das paixões, dos desejos que estão fora da necessidade real. Tá vendo? Dos vícios no pensar, no falar, no agir. A maledicência, essa vibração aqui, né? E esse aspecto na vibração que se apresenta como maledicência e da calúnia, essas duas vibrações desequilibram o centro de força laríngeo da garganta, não é o braquial? Laríngeo, cujos impulsos levam o homem a agir desta maneira, caluniosa, com maldade, e ele sofre as consequências, porque o plexo dele, né, ele vai ter problema na garganta, né, rouquidão, tosse, catarro, essas coisas todas. Né? Por quê? Porque ele agiu dessa forma, ele desequilibrou esse centro de força. Agora, veja bem, a necessidade real, né? Mas a necessidade do vício também, porque a lei de necessidade, ela tende, né? Bastou o corpo ter necessidade. Os desregramentos, a necessidade é, age, fornece o suficiente para equilibrar no desregramento. Entendeu? Tá certo assim? Agora, uma coisa interessante, viu? Para a gente ir guardando nosso baú. Assim como existe a necessidade de você fazer alguma coisa, existe a necessidade de você não fazer o serviço, viu? Quem te diz assim, foi a necessidade, mas você tinha o livre-arbítrio e a necessidade também você usava ela para não fazer. Né? Por aí, tá beleza? Esse é o plexo
braquial, não é verdade? Então vamos ver, ainda dá tempo, né? Vamos dar uma palhinha, vamos ver o plexo cardíaco. Também é curtinho, né? Mas é cheio de informação. Né? O plexo cardíaco corresponde ao loca Prithvi, ou Antarikshya loca, não importa. Vamos dizer assim, o plexo cardíaco corresponde ao loca da energia amarela. Pronto. Onde tem a energia amarela, é Prithvi. É mais fácil. É que o alimenta com as suas energias. O éter, né? Prithvi. Alimenta com as energias do movimento do éter Prithvi, alimenta os órgãos, nossos órgãos respiratórios. Né? É constituído das formas do sistema circulatório, perdão, circulatório, não respiratório, e emite todas as suas energias aos órgãos do sistema circulatório. Né? Mas nós vimos também que aqui no sistema circulatório entra os outros éteres, não é verdade? Então, qual é a função dele? É manifestar todas as energias, uma das, à vontade. Nós vamos ver mais coisas. É ele, né, quem liga as energias à vontade do espírito. Né? O que é a vontade? A vontade é que faz a forma vibrar, não foi? Se a vibração ela tem uma amplitude grande, a vontade é grande. Se é maior, a vontade é maior. Está entendendo assim? Se a vontade é assim, a vontade é fraca. A mente vacilante, não realiza nada, pensa muito e nada faz. Tá? Então a gente tem que ir desenvolvendo a vontade. Eu vou, né, hoje, agora, né, quando for mais adiante, eu vou dar um exercício facinho para a gente fazer em casa, né? Que amplia a nossa vontade, aumenta a nossa vontade, né? E, aliás, eu vou ler, já estou analisando sem ler, eu sou uma porcaria. A sua função é manifestar todas as energias da vontade. É ele que liga as energias à vontade do espírito, onde se manifesta essas energias. Em ordem ascendente, é ligado ao plexo braquial. Agora chegou ele. Plexo braquial. Vindo depois unificar-se ao chakra coronário. Em ordem descendente, tem ligação com o plexo epigástrico. É considerado passional. São atribuições e responsabilidade dele. Comando dos sentimentos, o controle e a regulação das emoções. Sentimentos inferiores como inveja, ciúme, egoísmo, vaidade, mágoa, desequilibram o seu centro de força. Atua nos eritrócitos, leucócitos e plaquetas, nos tecidos vascular, conjuntivo, epitelial, muscular, nos vasos sanguíneos, nos vasos e nódulos linfáticos, nos ossos, coluna vertebral e dentes, no sistema cardiovascular. Tem atividade no transporte de nutrientes, gases respiratórios, hormônios, defesa e controle ácido-base. Na glândula timo também, na glândula timo, tá vendo? O prana está lá também. Tem a função de produzir linfócitos. E, e no nariz, é um órgão, né, órgão da geração e raiz do nariz. Sei lá. Bom, então vamos ver. O plexo cardíaco, vamos voltar ao homem eternidade. Olha ele aqui. Né? O homem a trindade. A mesma coisa, tá? Só muda o centro de força. Aqui. Nós estamos estudando ele, centro de força, Prithvi, que é o sistema circulatório, né? Coração, por aí. Veja que ele tem, né, ligação com o braquial, porque o sangue, para circular, depende da respiração, na é verdade?
E a respiração é o prana, tá certo? Então, veja bem, ele é o Loka, né? Ele é o Loka do Prithvi, né? Eu não vou botar mais, porque você já viu o Loka aí, para adiantar. Então, o espírito chega no plano astral e chega nesse Loka, Prithvi, e escolhe as formas que ele quer para um sistema, né, circulatório do ser humano que ele idealizou, para que fique todo mundo coordenado, tudo agindo um com o outro harmonicamente, ou harmoniosamente, tá certo? Então, ele, né, nessas formas que ele, o espírito, escolheu, as formas do sistema circulatório, essas formas, né, o éter Priti traz nessas formas os sentimentos, as energias que são os sentimentos de Deus e que nós vamos sentir no decorrer das nossas encarnações, tá certo? Sempre é Deus que está aqui. Nossos sentimentos são manifestação de Deus, né? Ele deu o livre-arbítrio para a gente usar as energias dele do jeito que a gente quiser, né? Ele deu essa liberdade para a gente. Olha, minhas energias, meus sentimentos estão aí com vocês. Agora vocês agem de acordo com o que vocês quiserem, que vocês têm a liberdade. Tá certo? Então, tem as formas do sistema circulatório e emite suas energias aos órgãos desse sistema. Né, Tiago? A função é manifestar todas as energias da vontade. Né? A gente já viu, né, a gente já disse que a vontade é quem cria o pensamento, ou seja, a vontade ela faz a forma do pensamento vibrar, né? Transforma a forma em vibração, assim, então, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Né? É ele quem liga as energias, né, à vontade. Ô, Gilberto, que energias são, Gilberto? Energia, a gente já estudou isso, eu vou relembrar. Energia cinética, né, que é movimento. Não está assim, né? O pensamento não é vibração, sobe, desce. Isso não é movimento, é energia cinética. E a energia potencial, Gilberto, que é a vontade, a energia potencial, Gilberto, também está lá. A cinética é potencial. O que a potencial faz? É a vontade. Né? A potencial é a vontade, ou seja, um corpo, a definição, né, da vontade. Um corpo está aqui, vamos dizer aqui, nessa linha. A função é manifestar toda a energia, vamos dizer que aqui seja uma linha. O que a vontade faz? Você bota um corpo aqui, aí você levanta esse corpo, você está transmitindo, transferindo a energia potencial sua para o corpo. Quanto maior for a distância, maior a energia potencial, ou seja, maior é a vontade, tá certo? Você pode botar aí, você está na mesa, você pega um objeto qualquer e suspenda da mesa. Né? Quanto mais você for suspendendo, mais energia potencial você está transferindo para o corpo. Quando você vem descendo, o corpo vai devolvendo a energia potencial para você. Nesse sobe e desce, é uma vibração, é o pensamento. Então a vontade faz isso. Né? A gente diz, olha, quanto mais amplo aqui, mais distante ficar da linha, ou seja, quanto mais distante o objeto está da mesa, maior é a energia potencial que você forneceu a ele, então maior é a vontade. Tá certo? Perfeito assim? São energias que, né? Então, manifesta essas energias em ordem ascendente, está ligado ao braquial e depois unifica-se ao coronário, porque o coronário é que tem a inteligência, tá? Em ordem descendente, tem ligação com o plexo epigástrico, né? A gente vai ver que ele tem ligação também com o fígado, né? Ah, Gilberto, cardíaco com o fígado? É, cardíaco com o fígado. É considerado passional.
Quais são as atribuições dele? A responsabilidade, né? Comanda os sentimentos. Todos os sentimentos. Todos os nossos sentimentos passam pelo coração para depois ir à mente. Tudo. Então, o coração tem a função de ampliar, amplificar esse sentimento, torná-lo mais forte. Esses sentimentos negativos, aliás, negativos, sentimentos de baixa vibração ou de alta vibração. Né? É um amplificador. Né? Não tem amplificador de som? Som baixinho aí, estoura lá. Ele faz isso. O controle e a regulação das emoções. Né? Então, é interessante isso. Como, Gilberto, como controlar e regular as emoções? A mente. A mente. Quando chega um sentimento de baixa vibração, chega ao coração, né? O Jesus disse assim: orai e vigiai. Vigiai os pensamentos que vos chegam. Foi? Então, quando o pensamento chega, um pensamento de baixa vibração, chega ao coração, como você está vigiando, você liga a mente ao coração. Tá certo? Quando aquele sentimento chegou, você liga a mente imediatamente ao coração. E o que é que você faz? Transmite amor para aquela sensação, né? Para aquele sentimento. Transmite amor, tá certo? Porque o amor é um catalisador das energias. Ele acelera essa energia. Veja bem, é baixa vibração, né? Quando ele acelera, ela fica com alta vibração e deixa de ser aquele sentimento, né? De baixa vibração, ódio, raiva, vingança, inveja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai alterando de uma vez só? Não, não. Aí você tem que estar esperando. Toda hora chega esse sentimento de baixa vibração, você trabalha com ele. Por quê? Porque esse sentimento tem várias formas que você, né? Toda vez que ele chegou e você alimentou ele, né? Criou outra forma, né? Então, tantas quantas você criou, você vai ter que acelerar agora com o sentimento de amor, coração cheio de amor. Aí você vai desequilibrando. Quando chega pensamentos, a sua mente está cheia de pensamentos, você pode, chegou um pensamento lá, você, amor, acelera o pensamento, ele se desfaz. Chega um ponto em que sua mente não tem mais pensamento negativo nenhum. Eu estou falando formas, eu estou falando impressões. As formas ficam no perispírito, tá? E no perispírito a gente não tira de uma né, cajadada só. Não. Você vai dando, né, alimentando toda vez que ele chega. Então aí o vigiar é esse. Agora você não vai ficar na rua. Eu estou vigiando o meu pensamento. Oi, tudo bem? Não, mas eu estou aqui vigiando o meu pensamento. Ô, me dá 1 quilo de carne aí, ô, mas eu estou. Não é isso, não. Não é assim mesmo. Viu? Você fica, né? Chega um sentimento desse, você já. Quando você vai praticando isso se torna um círculo virtuoso. Automaticamente você já faz isso, já joga amor no coração. Tá certo? Hoje, a gente, quando chega um pensamento desse, a gente não dá vazão automaticamente a ele, aquele miserável vai me pagar, vai ver uma coisa. A gente aí alimenta isso naturalmente, pois é um círculo, né, ocioso, ou, né, vicioso. Então, a gente transforma isso num círculo virtuoso. Mas, no princípio né, claro, todo princípio é imperfeito. No princípio é difícil a gente conseguir isso. Né? Mas quando a gente já começa a trabalhar nisso, né, naturalmente, aí a gente já faz isso, né, tranquilo. E isso vai tirando essas vibrações negativas da nossa mente. E aí um dia a gente só vai ficar em amor, paz, tranquilidade, vivendo no céu, né? Vivendo no céu. Hoje a gente está vivendo no inferno, né? Os sentimentos inferiores, como inveja, ciúme, todos esses, né? Vaidade, mágoa, desequilibram o seu centro de força, né? Desequilíbrio.
Então, quando chega um sentimento desse, a inveja, você diz, nada, eu quero que o meu vizinho tenha tudo de bom, ele merece, isso aqui é tranquilo. Mas isso é de coração, isso você está jogando amor, né? Ciúme, aquele miserável tem tudo, eu não sei por que que ele não faz nada e consegue tudo e eu que dou um duro danado, não tenho nada. Vai fazer isso, isso é vício, vicioso, não é ciúme, não. Nós somos almas, temos nosso livre-arbítrio, cada um está com a sua missão. Ele sabe qual é a missão dele, eu não sei, tá? Quero tudo para mim, tá? Essas coisas, tá? Mal. Fulano, eu não esperava que ele me fizesse isso. Sinceramente, esperava de todo mundo, mas não dele, não dela, tá? Amor, tá? Para equilibrar o centro de força cardíaco, tá certo? Perfeito assim? Então vamos lá. Ele atua nos eritrócitos, né? Sangue, leucócitos, plaquetas, porque ele é um sistema circulatório, nos tecidos vascular, conjuntivo, epitelial, muscular, nos vasos sanguíneos, nódulos, tal. Bom, agora eu vou dar um exercício para a gente, né, fortalecer a nossa vontade. Né? Olha, é bem simples, tá? Você pega esses copinhos de café, esse copinho pequeno de café, enche ele de algodão, bota algodão e molha, umedece, né? E pega 1 grão de feijão, carocinho de feijão, e bota. Você pega 2 copinhos, bota um feijão em cada um. Aí marca um dos copinhos, né? Com qualquer coisa, né? Essa coisa que a mulher pinta a unha, tá? Aí pode botar lá. Né? Uma caneta, pinta, um só. E todo dia você começa a conversar com essa sementinha, só ela. A outra deixa lá. Né? Ó, botando energia de pai, você vai crescer forte, bonita, você tem tudo de bom, Deus criou você com né, com muitas virtudes, você como, né, conversando assim. Você, eu estou lhe vendo já brotando forte, bonita, né? Todo dia você faz isso. Todo dia. Só 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos. Quando você quiser. Faz muito não, senão você mata a conta. Você destrói. Aí o que é que acontece? Aí com o tempo, o período para ela germinar, tá? Aí você vai ver que aqui você deu energia, ela vai brotar antes da outra. Se você persistir, ela vai crescer mais bonita do que a outra. Tá certo? É a sua vontade que fez com que ela. Aí você faz isso uma vez, não, faz várias vezes. Aí aquela cresceu, pronto, você pega, descarta e bota outra. Quando você conseguir, isso vai aumentando a sua vontade, né? Fortalecendo a sua vontade. Isso vai diminuindo o tempo em que ela vai germinar em relação à outra. Tá certo? Quando você notar, se você quer marcar o tempo, quantos dias, aí você vai ver que menos dias ela já está germinando. Isso quer dizer que a sua vontade já está ficando mais forte. Tá certo? Aí, quando a gente consegue ter a vontade absoluta, a vontade, né, que a gente atinge a velocidade vibracional da vontade em nós, a nossa vontade, certo? Aí nós vamos, né, chegar ao ponto de Cristo, aí a gente faz na hora. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Jesus fazia na hora, né? A gente pode, né, acelerar, não, que não faça na hora, mas, né, em menos tempo do que o que a gente faz. Isso aí, né, a gente vai fornecer, quando eu vi os plexos, né, palmares, a gente pode fornecer energias através dos palmares ou do frontal. A gente já estudou eles, né? Então, as nossas energias vai ter fazer uma reação mais rápida no doente, tá certo? Ou, né, chegar num ponto de cura como Jesus fazia na hora, tá certo? Tá bem assim? Bom, então,
Eu vou deixar para o outro centro de força falar do que são esses sentimentos, né? Vontade, inteligência, consciência, tudo isso, né? Onde é que isso está e qual é a função, né, da nossa encarnação, tá? Então, veja bem, meditem sobre tudo isso, se sintam como energia, se sintam Deus, né? Por que usar as energias divinas de Deus que Ele, né, amorosamente nos concedeu, nos formou com as suas energias? Por que a gente vai macular essas energias? Por que a gente vai criar sentimentos de baixa vibração, pensamentos de baixa vibração? Nós, né, estamos sendo ingratos, olha, ingratos com Deus. Mas Ele nos castiga? Não, Ele continua fornecendo as energias. Porque Ele sabe que um dia nós não vamos mais fazer isso. E quanto mais rápido a gente se determinar a mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, respeitar mais as energias de Deus que estão em nós, que somos nós, né? A vida da gente vai mudando, da água para o vinho, tá certo? Meditem sobre isso, tá? Recebam um abraço essênio e até a próxima semana, se assim o bom Deus permitir.